Você pode aplaudir mais uma vez o nome do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Como é bom, irmãos, estarmos juntos. Bom estarmos assim, congregados, né? Que a igreja somos nós. Que o Espírito Santo, que o Espírito da graça, que o Senhor Todo-Poderoso possa cada vez mais nos unir nessa comunhão dos santos. Amém? Queridos, quero compartilhar com vocês um assunto lá em Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11 até o versículo 15. Certo? Você já tenha lido, estudado, e é um tempo futurista, mas que aponta bem para o presente, né? Porque não temos agora muito tempo para esperar, para o que está por vir. Está muito perto. E esse texto nos traz um grande alerta, um despertamento para o perigo, para a aproximação do julgamento do trono branco. Então vi um grande trono branco e aquele que está assentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros e também foi aberto o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele. A morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, de todas as mensagens, de tudo aquilo que é ministrado nesse altar, devemos manter a atenção e o coração na palavra de Deus. Não existe nada mais precioso do que ouvirmos a voz do Senhor. E eu quero que você ouça, que você entenda. Deixe isso chegar na sua alma. Esse é um texto que para mim tem um peso muito grande. Porque revela algo muito forte dentro da doutrina bíblica. Entre as doutrinas que existem, essa doutrina fala a respeito do tempo futuro, a escatologia, o julgamento final. Mas eu quero dizer que aqui, nesse julgamento, não estarão os homens que andaram fielmente com Deus, não estarão as mulheres que andaram fielmente com Deus, não estarão os pastores, obreiros, os evangelistas, os grandes homens de Deus que andaram fielmente na presença de Deus. Aqui não é uma reunião de crentes, não é uma reunião de homens e mulheres que serviram ao Senhor fielmente, permaneceram na fé. Mas essa é uma reunião que tange aqueles que, ao contrário de tudo isso, andaram erradamente, procuraram viver suas vidas distantes da promessa e da vontade de Deus. Esse texto fala de um período pós-milênio,
fala a respeito da ressurreição dos mortos ímpios, que se apresentarão diante do trono branco. O trono branco demonstra a autoridade e justiça de Deus, que fará reconhecer a sua presença em todos os momentos da vida humana, em todos os passos que os homens deram, em toda a gestão da vida. Deus vai demonstrar a sua onisciência, a sua capacidade de revelar os segredos, as omissões, as atitudes erradas perante a sua presença e de todos que estiverem ali. É um texto que fala do trono, de tribunal, de julgamento. A Bíblia pelo menos fala de 3 julgamentos que é explícito, muito explícito. O primeiro está lá em Mateus capítulo 25, 31, 36, que fala do julgamento entre os bodes e as ovelhas, que isso vai acontecer na segunda vinda de Cristo, na segunda etapa da segunda vinda de Cristo. O próximo é o tribunal de contas, o tribunal de Cristo, quando nós apresentaremos as nossas obras, está em 2 Coríntios 5, versículo 10. Todos nós haveremos de nos apresentar diante do tribunal de Cristo, mas não é um tribunal de julgamento, mas um tribunal de apresentação de obras, o que fizemos em nossas vidas. E o terceiro é justamente esse, o trono branco, julgamento dos incrédulos. Serão julgados segundo as suas obras. E esse texto revela essa presença tão poderosa que os mortos ímpios ressuscitarão para a vergonha eterna. Eles ressuscitarão para serem ali colocados para reparo dos seus horrores, mas sem apelo. E o texto fala bem claro que então nesse dia o trono branco do Senhor estará como força de autoridade e de juízo, e ele estará assentado nesse trono. E a Bíblia fala que a terra e o céu, essa condição de figura, hipérbole, né? Revela o poder, que nada poderá fugir ou se esconder da sua presença. João está falando aqui coisa que ele viu. João aqui, o João evangelista, é o mesmo João do Apocalipse. E esse João, ele vê as coisas no futuro, estava em Patmos. E ele teve a revelação dos tempos que ainda haviam de vir. E ele vê toda essa cadência de acontecimentos. E ele diz, olha, eu vi um trono branco. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes. João está falando de pessoas poderosas, de pessoas que tiveram autoridade, tiveram poder, tiveram ascensão sobre a sociedade. João está falando de pessoas que tiveram aqui uma imponência enorme. João também diz que viu os humildes, os pequenos, os que não exerceram tanto poder nem tanta autoridade, mas também estavam presentes nesse grande tribunal. E todos foram ali para serem examinados, vistos. E aqui começa um grande julgamento. A Bíblia fala que o livro foi aberto. Livros, e o livro da vida foi aberto, e cada um foi julgado segundo estava escrito nesse livro. Tudo que estava escrito nesse livro era com a veracidade dos seus atos, dos seus cometimentos, das suas ações,
dos seus comportamentos, dos seus intuitos, dos seus pensamentos. Tudo estava escrito neste livro da audiência do Eterno. E ninguém podia negar a veracidade e a importância do que estava ali escrito. Tudo estava registrado, como se cada um tivesse um livro de registro dos seus atos, desde o seu nascimento até a sua retirada desse tempo terreno. Então a Bíblia fala que então cada um foi julgado segundo o que estava escrito nesses livros. E existia então o livro da vida. Quem não foi encontrado escrito no livro da vida, esse foi condenado. E o texto diz dessa forma: e todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então a morte, o mundo dos mortos, o inferno, foram jogados no lago de fogo. E esse lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida, foi jogado no lago de fogo. A Bíblia fala que existe um estado em que os mortos ímpios, quanto aqueles que morreram no Senhor, estão numa atmosfera distinta. Aqueles que morreram em Cristo estão gozando, e aqueles que morreram sem Cristo já estão sofrendo. Permanecem debaixo desse estado de sofrimento até que sejam ressuscitados para se apresentarem diante do trono branco e serem julgados, cada um com seus atos cometidos. Essa é uma veracidade bíblica. E nós cremos que não tem como escapar dessa verdade. E as pessoas precisam entender que essa mesma mensagem que é pregada agora, foi pregada há anos atrás. E ela continua sendo um alarme de Deus, uma voz para tocar nos corações, para chegar à sensibilidade humana e mostrar o quanto o homem precisa ter certeza da sua salvação. A convicção é justamente algo que começa pela sua capacidade de entender, de compreender o que está escrito nesse livro. E nós estamos pregando e a palavra de Deus tem sido permeada por anos e anos e anos, e ela não muda. Ela é a mesma. Nada mudou. O que acontece aqui é que Deus trará a clareza de todos os fatos. E aonde quero chegar? Esse trono branco, ele é infalível. É o raio-x dos olhos de Deus. Ninguém pode escapar. Ninguém pode se omitir, dar desculpas, porque aqui os fatos vão organizar tudo que está preparado contra essa pessoa. E nós estamos olhando e vivendo um tempo onde as pessoas pensam que podem escapar de Deus. As pessoas estão agindo como se elas mesmas fossem poderosas, portentosas e que não serão jamais pegas em alguma questão por causa das suas ações de formas erradas, corruptas. Nós estamos vivendo um tempo onde a injustiça cresce, irmãos. Onde temos visto tantas ações promovendo tanta malignidade, dores, sofrimentos, horrores. E essas pessoas acham que um dia isso não vai ser visto, não vai ser contado, que isso não passará por nenhum tipo de exame, de julgamento. Mas aonde a palavra do Senhor nos leva a pensar. E hoje há uma tristeza muito grande nos nossos corações, quando a gente vê a injustiça tomando direção,
se posicionando, o homem tem se achado maior que Deus. O homem tem se achado como o próprio Deus, agindo, fazendo o que quer e se esquecendo. Ninguém vai escapar de Deus. O que eu quero dizer aqui, que todos os ímpios, todos aqueles que negaram a fé em Deus, todos aqueles que, de uma maneira tão horrorosa, desprezaram a verdade da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, que se acharam que poderiam fazer de suas vidas o que quisessem e achando que Deus não estivesse atento aos seus atos. Quando a gente olha, a história está cercada de pessoas cruéis que cometeram tantas atrocidades, tantas malignidades, genocídios enormes, pensando que estão impunes, achando que Deus não está vendo, que Deus não está aguardando esse dia de julgamento. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 até o versículo 15, é a justiça de Deus, expondo, explorando toda a malignidade humana. As pessoas hoje podem debochar de Deus, podem criar ironia com a palavra de Deus, podem satirizar pastores, igreja, podem debochar, podem tentar ameaçar, fazer o que quiserem, achando que eles podem, porque tem um poder humano. Mas um dia, eles haverão de se apresentar diante do trono branco do Deus eterno. Nada vai passar impune. Nada vai passar desapercebido. A Bíblia nos revela em Hebreus capítulo 4, versículo 13, que tudo está diante dos olhos do Senhor. Hebreus 4, 13. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está o quê? Descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é a Ele que todos teremos de prestar contas. Eu às vezes falo com minha esposa e peço perdão a Deus. Senhor, se eu falei, se eu pratiquei, se eu cometi, consciente ou inconsciente, imprudente ou muitas vezes até com intenção, Senhor, me perdoe. Irmãos, eu tenho um temor de Deus tão grande. Eu tenho um temor de Deus para não manchar a sua santidade, para não borrar a sua imagem em mim. E eu peço, Senhor, tenha misericórdia de mim. Mesmo fora desse contexto de Apocalipse 20, do 11 ao 15, eu me sinto completamente constrangido para não pecar contra o meu Deus, para que as minhas ações, as minhas palavras, os meus intentos, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, não venha criar uma imagem errada daquilo que Ele é em mim. Quantas pessoas, às vezes, diante de Deus não guardam essa santidade. E há um tempo que nós temos que nos preocupar. Nada vai passar desapercebido diante dos olhos do Senhor. O que estamos vendo no mundo, o cerceamento para as ambições e os atos mais terríveis, desde roubo até práticas de malignidade contra o ser humano, nada disso está encoberto diante dos olhos do Senhor. Toda a injustiça será revelada. Todo dever mal cumprido será revelado. Toda violação, todo erro, toda prostituição, todo adultério, toda cobiça, todo assassinato,
todo desejo impuro, toda corrupção, gerando miséria, gerando filas enormes de pessoas que estão morrendo dentro dos hospitais, porque não tem como atendê-las. Crianças sendo maltratadas, idosos sendo maltratados pelos seus filhos. Não pense que isso vai passar desapercebido diante dos olhos do Criador. Deus está vendo todas as coisas. E sejam agora nos seus recantos, projetando maldades, tirando dos mais pobres, gente morrendo, passando fome por causa da ganância humana. O ser humano cada vez mais portentoso, obsessivo, ganancioso, espalhando desgraça, miséria. É pessoas morando em lugares insalubres, condições sem ter como a gente comentar, comendo na lata do lixo, raspando do que sobra daquilo que está já azedo dentro de um latão, porque aqueles que estiveram no poder não fizeram a sua parte, não cuidaram. Mas o Apocalipse 20, verso 11 é verdadeiro. A corrupção tem gerado mortes de inocentes. A corrupção tem gerado morte de crianças, espalhando fome por toda parte, miséria, loteamento em hospitais. A gente vê o Apocalipse 20, verso 11 ao 15, mostrará os hospitais lotados, sem atendimentos por causa de falta de recursos, maus tratos. A gente tem visto isso acontecer, porque nós estamos se tornando uma sociedade de idosos. O homem tem vivido mais, mas a gente escuta tanta dor de idosos sofrendo nas mãos dos filhos. A maioria dos velhos hoje são invisíveis, estão jogados dentro das casas. A maioria não tem atenção, não tem assunto, não fazem parte da inclusão das coisas que acontecem dentro da família. Deus está vendo. Não pense que Deus não vai ver esses atos. E por mais que as pessoas tentam esconder, por mais que elas tentam achar que ninguém sabe, a Bíblia está relatando para nós que diante desse trono não vai escapar nada. Cada um vai ser julgado o que estiver escrito nesse livro. Ninguém poderá fugir. Hoje eu penso que nós precisamos continuar pregando a verdade. E essa verdade é justamente a presença de Deus, os preceitos do Senhor. Por mais que a maldade, o crescimento da ganância, e por mais que os desleixes comecem a dominar os corações humanos e a miséria tomar parte por todas as ruas, em todos os lugares, nós precisamos ser a boca de Deus nessa terra. A última barreira que Satanás enfrenta é a igreja. A igreja é a última barreira do diabo. Ele não pode avançar mais, porquanto aqui existem pessoas que têm poder e autoridade no nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Ele sabe o quanto é o fim dele. O inimigo está derrotado, mas não está destruído.
e ele se levantará. E por fim, a gente sabe muito bem que dentro da visão da escatologia tem a guerra de Gog e Magog, que são as nações que se levantarão contra a nação de Israel. E nós sabemos que vai acontecer, porque será um período que Satanás será solto. Ele será solto para perturbar a terra por um pouco de tempo. Mas é um assunto para uma outra hora. João está falando que quem não estiver com o seu nome escrito no livro da vida, isso não é poético. Isso aqui é um ato judicial. Esse não será salvo. A nossa preocupação é justamente essa. Pelo tempo que temos, irmãos, pela vida que ganhamos, é de fazer esse nome poderoso para quebrar, anular e desfazer toda a obra do diabo na alma, nos corações, sobre as famílias, nas ruas, nas avenidas, nos condomínios, em todos os lugares. O nome do Senhor Jesus Cristo ser exaltado, para que pessoas sejam alcançadas, que saiam da situação mais difícil, que saiam da situação mais complicada, porque a vida muitas vezes consegue truncar o ser humano e a pessoa não consegue enxergar o plano de Deus. E Deus tem revelado a sua vontade, é que todos cheguem ao conhecimento da salvação. E a salvação é por meio de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo num tempo onde a fé, ela tem sido fortemente atacada. O medo tem crescido para que a igreja recue nos seus posicionamentos. O medo tem crescido para que deixemos de pregar, porque há uma ameaça contra a igreja, contra a palavra, e há algum tempo nós não poderemos mais pregar as verdades que estão na Bíblia, e vão inventar outra Bíblia para tirar a verdade que está na Bíblia. Vamos pregar outra coisa que não seja a Bíblia. Mas isso, nada está passando desapercebido dos olhos do Criador. Esses dias eu estava observando qual é a intenção dos homens em fazer esse assassinato em massa, da legalização do aborto. Todo aborto que não é terapêutico é criminoso. E nós estamos vendo isso, o crescimento mundial, e de forma absurda, crianças que jogamos no lixo, despedaçadas. O inimigo gosta de sacrifício humano, está agindo para que isso seja realmente algo para ele receber essas honras. Porque quanto mais acontece um aborto, desonra a imagem de Deus, desonra a imagem humana. E nós estamos sendo agredidos, porque nós defendemos a não legalização do aborto. Nós defendemos a vida na sua concepção. Nós defendemos o ser humano, tem direito à vida. Mas estamos vendo, irmãos, como o inimigo tem se levantado. E se houver alguém aqui que já cometeu aborto, peça perdão, peça ao Criador que te perdoe. Porque ninguém tem direito de tirar a vida. Mas de um coração contrito, um coração realmente voltado para o Senhor, Ele perdoa. Você pode aplaudir o Senhor, Ele perdoa. Algum tempo atrás, eu encontrei alguém que falou assim: eu vim a esse mundo
Mas minha mãe fez de tudo para me abortar. E as pessoas pensam que o ser gerado, ainda não formado feto, não tem vida. Tem vida. Tem existência, tem energia própria. E mesmo ainda debaixo de toda graça, de toda bênção, há um registro de dor dentro da alma dessa pessoa. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas perderam a concepção totalmente. Porque, pela lei, o aborto ele é permitido só em caso onde a vida da mãe é colocada em risco, porque ela tem mais tempo de vida do que a vida daquele que está nascendo. Ou em caso de problema de desenvolvimento do cérebro. Nós estamos vendo um tempo onde as pessoas acham que Deus não está vendo os seus atos. As pessoas estão cometendo todo o absurdo possível. E a Bíblia está falando, olha que ninguém passará sem ser averiguado pela justiça de Deus. Os piores absurdos, os mais secretos, aquilo que está debaixo de consentimento, de comissão, de pensamento de homens que agiram, nada ficará encoberto. Nada ficará encoberto. E sobre isso eu penso a respeito de que pessoas ainda não tomaram um posicionamento com Jesus Cristo. Eu não estou falando que a religião salva, nunca salvou. Primeiro porque nós não somos religiosos, nós temos um relacionamento com Jesus. Nós evangélicos não somos religiosos, nós temos um relacionamento com um Salvador Jesus Cristo. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, e se você ainda não fez sua confissão de fé, ainda não tomou uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo, esse é o momento, esse é o dia que você precisa se decidir ao lado do Senhor. O mundo está sofrendo. As pessoas estão aí, não têm coragem, mas o pecado está se alastrando, está levando multidões para o inferno. O livro aos Hebreus fala que após a morte segue-se o juízo. Não tem como mudar essa verdade. Não tem como mudar o que está escrito. Nós estamos esperando, sim, Jesus Cristo. Nós estamos esperando Jesus Cristo, não o anticristo. E eu creio que Jesus vai voltar a qualquer momento. Eu sou pré-tribulacionista. Eu não estou querendo passar pela grande tribulação. A igreja não está querendo passar aqui pela grande tribulação. Nós queremos receber a voz de bem-vindo quando o Senhor tocar a sua trombeta nos céus. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o que está preparado desde a fundação dos séculos. E é assim que tem que ser. E a palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 9, versículo 28, que após a morte, segue-se o juízo. Não tem como a gente perder tempo. Conta uma história, uma lenda, de que alguém chegou ao inferno. E quando chegou ao inferno,
viu que não tinha mais como mudar aquela situação, ele começou a levantar o rosto dos que estavam ali. E fazendo aquilo com as pessoas que estavam no inferno em sofrimento, muitas pessoas chorando, ranger de dentes, gritos horríveis no inferno, e ele levantando o rosto das pessoas, e alguém perguntou: por que você está fazendo isso? Nós estamos na mesma situação. E ele continuava fazendo, insistindo. Aquele homem perguntou: por que você está fazendo isso? Nós estamos na mesma condição. Estou procurando aqui o rosto daquele que me pregou a palavra de Deus, que falou que não tinha problema nenhum eu viver assim. Estou procurando o rosto daquele que disse: olha, não se preocupe com isso, que isso não vai te prejudicar em nada. Nós temos que pensar que tipo de mensagem nós estamos ministrando para as pessoas. Porque estamos acolhendo pecados, estamos coniventes com os atos errados, porque são pessoas bacanas, são pessoas legais, porquanto a verdade é uma só, é única. É como que ele pudesse procurar aquele: olha, estou aqui por causa de você, que me ensinou errado, que pregou errado. Eu deveria ter uma atitude completamente contrária à que eu tive. Você falou que não, que eu poderia viver assim, que não tinha problema nenhum. Mas é disso que precisamos despertar a igreja de Jesus. Não tem como a gente mudar, a não ser com uma nova vida, o nosso destino, o nosso futuro. Pai não salva a vida de filho, filho não salva a vida de pai, esposa não salva a vida de esposo, esposo não salva a vida de esposa. A salvação é independente, é pessoal. O seu problema, o problema dos outros, não interfere na salvação. Isso é um tipo de desculpa que precisamos sempre criar para calcificar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos atos errados. Nós estamos diante da palavra de Deus. Eu não posso ser simplesmente um pregador, achar que eu estou pregando bem, achar que eu ministrei bem, nada disso me importa. Me importa se você está entendendo a mensagem. Se você está entendendo que o Espírito Santo está falando com você. Porque a situação como você está, ela tem que mudar. Às vezes achamos, irmãos, que o problema das circunstâncias desse mundo tem que mudar o curso do nosso destino. Isso é um grande engano. A verdade é que hoje temos bastante mensagens motivacionais, de promoção de ego, de aceleramento para os projetos, e as pessoas esquecem da vida espiritual. É que o João do Apocalipse está falando: quem não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para o lago de fogo, que é a segunda morte. A concepção que nós temos que a vida é difícil, a vida é complicada, eu quero dizer para você, por mais apertado que você esteja vivendo, em conflito que você esteja vivendo, por mais que você esteja sofrendo, por mais que você esteja sobrecarregado, talvez até doente, e por mais que você se sinta só, desamparado, você tem Jesus. Quem tem Jesus aí? Levante a mão. Vocês são mais ricos do que aqueles que são milionários que não têm Jesus. Vocês são mais ricos e milionários do que aqueles que estão agora nas sendas do pecado. Essa é a maior vitória. Porque quando chegar nesse dia, não adianta aquilo que foi acumulado, granjeado, porque nada, nem ouro nem prata tem poder de comprar a vida eterna com Deus. Reclamamos porque tem um problema aqui, um problema ali. Gente, se você não quer problema, sai desse mundo então.
Sai dessa terra. Para de reclamar. Você tem Jesus. Vai na fé, meu irmão. Anda no caminho do Senhor. Faz o teu ministério. Cumpre o seu mandado. Cumpre o seu chamado. Ah, porque eu trabalhei tanto. Ah, quantos anos faz isso? Ah, 20 anos. Vai plantar batata. Jesus falou: meu pai trabalha e eu também trabalho. E nós trabalhamos, irmãos. Essa é a obra da vida eterna. É a obra onde o inimigo vai tentar se entremear, vai tentar impedir, vai tentar criar problema, levantar um irmão contra outro irmão, vai criar desânimo, vai criar realmente ações para amarrar os nossos pés, para nos desanimar, entristecer. É traições, é armações, isso é coisa do mundo mesmo. Mas a nossa mente não está aqui nesse mundo. Nosso tempo aqui é um tempo passageiro. Pedro fala: olha, irmãos, não se esqueça que vocês são peregrinos do Senhor. Se você quiser saber mais disso aí, é só você ir lá no nosso site e estudar lá sobre os atributos da personalidade humana. Você vai ver lá que eu falo a respeito dessas coisas, que nós estamos aqui para cumprir uma pasta, cumprir uma missão. Isso aqui, nada pode se comparar com o que está por vir, com aquilo que está nos aguardando na eternidade. Infelizmente, a igreja perdeu o trilho, a igreja se perdeu, a formação de pastores, de obreiros, de dirigentes de igreja se perdeu. A palavra não tem sido pregada, ensinada. As pessoas não têm recebido a palavra, têm sido motivadas e têm vivido com manifestações histéricas. Coisas que manifestam no corpo, que estavam guardadas dentro da mente, que manifestam no corpo, com vários tipos de estereotipias. Estão achando que isso é evangelho. Nada. Evangelho é justamente você ter uma relação com Jesus Cristo, andar segundo a sua palavra, viver na sua palavra, ter autoridade sobre os demônios, viver realmente ali servindo ao Senhor, sem mágoa, sem rancor, sem ódio, sem disputa. Não ficar nessa situação aí tão incômoda, que as almas humanas estão se perdendo e nós estamos nos digladiando. Olha o perigo. João fala: olha, quem não foi achado é escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. O inferno vai dar os mortos. É o que está escrito. Não sou eu que estou falando, não. Está aqui, ó. Se você ler aqui, você vai entender. João diz lá no versículo 12: vi também os mortos, tanto os importantes quanto os humildes. Versículo 12: que estavam de pé diante do trono. Foram abertos os livros, foram abertos o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Aí o mar entregou os mortos que estava nele. A morte e o mundo dos mortos, né, que é o inferno, também entregaram os que eles tinham em seu poder. A gente tem que entender a Bíblia, porque a Bíblia, irmãos, ela é maravilhosa. Quando você estuda a palavra de Deus, você entende o que as Escrituras estão nos revelando, você se torna um crente fortalecido, porque essa ressurreição aqui não é a ressurreição para a vida eterna, para a condenação eterna. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado os que têm poder na primeira ressurreição, porque esses não verão a morte eterna. Mas aqui não.
Essa ressurreição aqui é a ressurreição dos ímpios. Isso acontece 1000 anos depois do milênio. Eles ressuscitam para a vergonha eterna. A igreja está em outro patamar. A gente tem que entender que quando a igreja for arrebatada, acontece uma série de acontecimentos aqui na terra e no céu, paralelamente. Enquanto aqui o desespero e a manifestação do anti-Messias, aqui a igreja está entrando no cenário de ser recebida por Cristo nos céus e receber bem-vindos, benditos de meu Pai. Bodas do Cordeiro, festa. Aqui são os diáconos, são os pastores que te servem a ceia, né? Mas nesse dia, o próprio Senhor, Ele vai estar nos servindo. Ele vai dizer, valeu, Suzy, valeu, Júlio, valeu, você, sejam bem-vindos. Vocês foram comprados com meu sangue. Tudo aqui é vaidade, irmãos. Sabe o que é vaidade no grego? Passageiro. Tudo aqui passa. Tudo passa. A única coisa que não passa é a palavra do Eterno. Isso não passa jamais. Homens poderosos, presunçosos, arrogantes, que ficam arrotando poder, poder, poder. Se esqueceram da lei do Senhor, desprezaram os pobres, trabalharam contra o crescimento, não ajudaram, não foram misericordiosos, promoveram a miséria, o aumento da desgraça, da fome, vão prestar contas diante do Deus eterno. Ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar. Depois que morre, se encerra. Esse plano terreno, ele fecha um ciclo de vida física. E agora é uma vida eterna. Ou para a salvação eterna, ou para a perdição eterna. João está falando isso. Que o inferno vai dar os que estavam com ele. Todos os lugares, aonde estiverem, isso aqui é uma forma bem hipérbole, né? Exagerada. Dizendo o seguinte, todos, grandes, poderosos, pequenos, humildes, não importa. Cada um vai ser julgado com seus atos. Às vezes eu fico olhando para a nossa igreja. Uma igreja cheia de amor. Uma igreja que não deixa faltar para quem quer que venha ser acolhido aqui nessa casa. Uma igreja que tem palavra, tem amor, tem carinho. Uma igreja que abraça, uma igreja que faz. Não para fazer assistencialismo. Prática do amor. Nós praticamos o amor. Mas o mundo está pregando outra mensagem. Aí me refiro aos pregadores, aos pastores, aqueles que deixaram de pregar a verdade para pregar a ilusão, para pregar a ascensão de poder. Porque, irmãos, as pessoas se iludem com poder. Nessa reunião aqui, não adianta ter o nome na praça da cidade, ter o nome na rua da cidade, ter um monumento reconhecido, como a gente vê muito aí, né? Monumento com o nome da família, o nome da pessoa. Não adianta, se morreu sem a salvação, já está debaixo de condenação. Isso é muito sério. Isso é muito duro. Mas é verdade apocalíptica. É verdade. Quem não foi achado escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Nós, como igreja do Senhor,
Por isso que eu falo às vezes aqui, às vezes eu não sou compreendido, talvez eu seja antiquado mesmo, seja um pouco lá do passado, né? As coisas mudaram demais, eu ainda estou lá atrás, pode ser isso, mas, irmãos, nós precisamos do Espírito Santo para conduzir a igreja. A igreja precisa vir receber um ensinamento nessa casa. A gente tem que ficar agora motivando o crente velho, crente que já assumiu o púlpito, já fez pregações, agora a gente ficar puxando como se fosse crente bebês na fé. Nós precisamos manter a nossa obediência a Cristo. Você não é salvo pelo pastor, não te salvo, nem você me salva. Ninguém aqui salva ninguém. Mas uma coisa é certa, nós precisamos viver na obediência. A questão aqui não é questão de quem é melhor, de quem é pior. Não se trata disso. Se trata de uma questão de ordem. Quem Deus colocou ali, é isso aí. Se Deus colocou um líder na sua vida, obedeça ao seu líder. Se Deus colocou uma igreja na sua vida, obedeça a sua igreja. Se Deus colocou vários eventos para você participar, obedeça os eventos da sua igreja. Às vezes eu fico pensando e falando com Deus, falo, Senhor, até quando esse povo vai ficar comendo mingauzinho, papinha? Enquanto já poderia estar comendo já mocotó, feijoada espiritual. Os mesmos assuntos vindo em tona, os mesmos probleminhas vindo em tona. Meu irmão, você ainda não avançou nisso? Sangue de Jesus tem poder. Que ninguém aguenta mais a mesma história de sempre. É por causa da minha esposa, é por causa do meu marido, é por causa do meu filho, é por causa do meu trabalho, é por causa de bebê. Vai plantar batata. Você não entendeu o que é evangelho. Você não entendeu o que é salvação. É criar maturidade na fé. O apóstolo Paulo, ele fala isso à igreja em Coríntios, porque existiam irmãos assim. Eu falei para o pastor Almir esses dias, pastor Almir, dá um colinho, tem uns que tem que dar colinho mesmo, dá um colinho. Se tiver um peitinho, dá mamar também, vai embora. O que, meu irmão? Encha a paciência. Dá um colinho. Camarada, 10 anos, 20 anos na igreja, não aprendeu ainda a viver na fé. Mas agora, irmãos, nós estamos em Cristo. Amém? Estamos vivendo agora o evangelho de consistência mesmo, para a glória do Senhor. Amém? Não podemos, irmãos, jamais diminuir o nosso amor e a nossa fé pelas circunstâncias, onde eu quero chegar. Nós não podemos, porque às vezes nós valorizamos tanto o problema e esquecemos que nós não estamos mais vivendo nesse mundo, não. Estamos vivendo agora pela vontade de Deus, amém? Betinha, se quiser colocar, só para encerrar, que hoje eu estou falando muito. 1 Coríntios capítulo 3, só para fortalecer os irmãos na fé. Talvez a gente tenha aqui uma viúva, a gente tenha aqui uma pessoa que esteja divorciada, uma pessoa que esteja desempregada, uma pessoa que esteja passando por necessidade. Isso faz parte da vida, tá? Deus não é mal com você. O Espírito Santo não está longe de você, está com você. Mas isso faz parte da vida. Você tem que viver a fé em Cristo. Você tem que continuar crendo. 1 Coríntios capítulo 3, Betinha. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo. Como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite, né? Papinha, Neston, mingauzinho, né? E não com comida forte. Pois vocês não estavam prontos para isso. E ainda não estão prontos. Porque vive como se fossem pessoas deste mundo, quando
Existem ciumeiras e brigas entre vocês. Será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, será que assim não está agindo como pessoas deste mundo? Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus. E foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei e Apolo, que era o profeta, ele regou a planta, mas foi Deus quem a fez crescer. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Nós estamos, irmãos, vislumbrando a eternidade, vislumbrando aquilo que está na Bíblia. Não tire a Bíblia da sua mensagem, não. Não tire as Escrituras da sua pregação, não, da sua oração. Traga a Bíblia, deixa ela confrontar o seu caráter mesmo. Deixa ela confrontar a sua vida. É melhor a gente vir quebradinho para os pés do Senhor do que ficar se iludindo no mundo, se iludindo na vida. Eu exorto os irmãos a lerem a Bíblia. Leiam a Bíblia. Vocês serão edificados. Deus vai falar aos corações de vocês. Se não me falha a memória, Beta, Mateus 24, 35. Eu nunca esqueço esse texto. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Não tem como a gente, irmãos, procurar outro caminho, não tem. O que está nos céus, o que está nas terras, vão passar. Mas a palavra do Senhor é eterna. Os homens passam, os reis, os poderosos, os governos, as autoridades. A vida passa. A vida passa. Esses dias eu estava olhando no espelho, eu falei, os cabelos estão branquinhos, né? As rugas é o sinal de que eu estou passando. Você também está passando. A única coisa que não passa, que não caduca, que não envelhece, que permanece, é a palavra do Eterno. Cuidado com seu coração. Cuidado, o coração é enganoso. Sabe, irmãos, às vezes a gente apanha na vida para a gente voltar para o trilho. Voltar para o caminho. Porque Deus açoita quem ama. Jeremias fala muito sobre isso. Aí vai naquela situação, Beta. Jeremias 10, 9, se não me falha a memória. Cuidado com teu coração. Não confia. Então não é isso aí não, Beta. Cuidado com seu coração. Porque o coração são os pensamentos. E às vezes, irmãos, nós confiamos tanto nos nossos pensamentos, nosso senso de justiça. Nós achamos que nós somos as pessoas mais lindas da face da terra. Né? Que a nossa verdade é a maior verdade do mundo. Que a minha verdade está acima da sua verdade. Nada disso. A nossa verdade é uma pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai senão por mim.
A verdade que nós pregamos não é uma coisa, é uma pessoa. E é nele que nós confiamos. Cuidado com seu coração. Cuidado com as suas desculpas. Que achamos que nós seremos absorvidos de fazer a vontade de Deus. Essa é a maior razão das nossas vidas. Essa é a maior razão de estarmos. É isso mesmo. Obrigado, Beta. Não confie no seu coração, confie em Deus. Esses dias eu estava assistindo um filme muito interessante. E esse filme falava de uma intenção boa, mas de uma construção errada. A vida é assim, né? A pessoa tem uma intenção boa, mas o processo pega um caminho errado. Falava da história de um homem poderoso, McDonald's. Quem comprou a ideia do McDonald's. E fala, no meio desses interesses, houve corrupção, houve traições, adultérios. Cuidado com seu coração. Porque se for para você fazer alguma coisa que quebre uma lei do Senhor, não faça. Cuidado. Eu quero, em nome de Jesus, orar por você. Peça a Deus, porque a maior coisa que você pode ter é a certeza da sua salvação. Seu nome escrito no livro da vida. Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Não há nada que possa fugir da Tua vontade, do Teu querer. Não há nada, Senhor, que possa ser maior do que o Teu Espírito. E agora, como necessitados e aflitos, nós pedimos, Senhor, agora, a Tua bondade e a Tua misericórdia sobre nós. Senhor, não leva em conta a nossa ignorância, o nosso pecado. Não leva em conta, Senhor Deus, aquilo que cometemos. E não queremos, Senhor, passar aqui como bonzinhos, Senhor, mas queremos pedir, perdoa-nos, Senhor. Porque sabemos que o mundo jaz no maligno, nós não somos do mundo. Nós pertencemos ao Senhor. Queremos servir o Senhor. Pai, eu peço para que o Senhor venha curar os enfermos da alma, do corpo, os enfermos, Senhor Deus, do espírito. Pai, quebra os grilhões. Pai, nós pedimos nessa noite que toque nos corações. Porque eu não estou pregando de mim mesmo, não estou falando de mim mesmo, mas estou falando pelo Espírito que o Senhor me deu. Usa, Senhor, cada pastor dessa casa espiritual. Pastores, preguem a palavra. Dirigentes, preguem a palavra. Nós não estamos aqui para divertir ninguém, não estamos aqui para criar um momento simplesmente de ter a atenção das pessoas. Não, estamos dizendo que Jesus Cristo é poderoso e que o céu é o céu para aqueles que desejam mesmo, que o inferno também é para aqueles que não têm compromisso com Deus. Irmãos queridos, usem a palavra, não tire a palavra de vossas vidas, de vossas mentes. Senhor, abençoe essa igreja, abençoe os dizimistas, os ofertantes, abençoe, Senhor Deus, aquele que contribui, aquele que não contribui. Por necessidade, Senhor, possamos ajudar as pessoas, pela aflição possamos ajudar as pessoas. Não deixe essa igreja ficar, Senhor Deus, saindo, Senhor Deus, da direção da Tua vontade. Pai, abençoa-nos. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus.